e depois te abro de novo, tá? É o mesmo link que eu vou te chamar? Você vai ficar em pause aqui. Ah, ok. Beleza. Bom, boa noite. Estamos ao vivo e estava só confirmando aqui se as notificações estavam rolando, mas acho que está tudo certo. Bem-vindos à live da GoTour, dessa vez hoje por Facebook. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Bruna para conversar com a gente. Bruna é nossa aluna que está em Vancouver desde 2018 e fez o pacote completo, programa de PEFA, depois entrou no college, hoje já é PR. Então, a gente vai bater um papo sobre toda essa trajetória dela, como que foi as aulas do PEFA e como foram as aulas do college, como ela fez para tirar o PR e tudo mais, e como está a vida agora no Canadá, no momento de pandemia, isolamento e tudo mais. E vou deixar para a Bruna se explicar. Então, só para falar um pouquinho da GoTour, para quem não nos conhece, não nos acompanha, nós somos uma agência de intercâmbio e viagens e a gente tem bastante especialização e bastante contato com o Canadá, então, desde consultores, funcionários que moram em Toronto e até eu, por exemplo, que moro em São Paulo, mas fiz meu intercâmbio no Canadá, então o Canadá é o nosso queridinho. E a gente hoje tem basicamente muitas famílias, em torno de a gente manda geralmente umas 100 famílias por ano para irem fazer esse processo de estudo, trabalho, um possível PR e uma imigração, né? Depende de cada caso, mas a gente trabalha bem próximo com isso. Nosso principal foco é educação, né? Então, é conversar com os nossos potenciais alunos e ver o que a gente pode ajudar e como que a gente pode ajudar nesse processo, né? Nesse sonho do intercâmbio. Então, e a ideia dessas lives, o intuito dessa conversa é mais para a gente conversar com as pessoas que já foram, que estão em processo de ir, que estão no Canadá, para tirar todas as dúvidas, para ver como que é o processo, e ajudar de alguma forma, né? De repente, aí, para quem está se planejando, quem está com ideia de ir, quem ainda tem muitas dúvidas, a gente está aqui para isso. Então, o campo de comentários está aberto para quem quiser deixar os comentários. E vamos começar. Então, eu vou chamar a Bruna, e aí, para ela se apresentar um pouquinho e a gente começar o bate-papo. Ei. Oi, Bru. Ei, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que você pode falar um pouquinho da sua trajetória e que ponto que você está, e aí depois a gente pode fazer umas perguntas. Ok. Então, meu nome é Bruna, eu vim aqui para o Canadá em 2018. Eu sempre tive vontade, assim, de morar fora, desde quando eu morava no Brasil. Na verdade, assim, desde que eu era bem nova, né? Eu tinha esse sonho, assim, de estudar fora, né? De morar fora, por um tempo, né? Ter essa experiência e tudo. Quando eu era jovem, eu não tive condição financeira de vir. E aí a vida, né, vai passando e você vai deixando algumas coisas em pause ou você deixa para lá, que é normal. Uhum. E aí eu estudei, fiz computação, aí eu comecei a trabalhar, casei, comecei a namorar, casei, aí tive filho, e aí eu pensava assim, gente, não vou mais, né? Já passei da idade, já não tenho mais condição. Com filho é tudo mais difícil, né? Uhum. E aí, em 2016, mais ou menos, em 2016, eu estava querendo fazer um curso, voltar a estudar ou me especializar em outra coisa. É que, assim, eu trabalhava já há 10 anos na mesma empresa, né? Uhum. E eu adoro a minha profissão, eu adorava trabalhar nessa empresa, Uhum. mas sei lá, eu queria estudar, e aí começamos
a olhar, eu e meu marido começamos a olhar já que você quer voltar a estudar, vamos ver se a gente faz um curso fora e tudo e tal. E aí começamos a ver preço, e aí começamos a estudar. E assim, eu não pensava, até então eu não pensava no Canadá. Tá. E a Você é de gente, qual área? Desde aqui do Brasil? eu sou de TI, Sempre eu foi de TI, tá. sempre fui de TI, eu formei em 2002, então eu Tá, tenho 18 anos de formação, né, em TI. tá. E aí, meu marido falou, se você vai estudar, se você quer morar fora, ele também tinha essa vontade, né, de morar fora, vamos ver, faz um curso, mas aí tinha um problema, a gente tinha que fazer assim, tinha que continuar trabalhando, então, qual que seria o lugar do mundo que tem, Sim. que dá essa permissão, né, se um for, Uhum. o outro pode trabalhar? E a gente olhou, eu olhei nos Estados Unidos, olhei na Austrália, olhamos na Nova Zelândia e a gente olhou no Canadá. E o meu marido já conhecia o Canadá, porque ele tem um amigo que mora em Montreal. Uhum. E ele era encantado, assim, com o Canadá, e eu não conhecia. Ele já tinha ido para o Canadá ou só conhecia por causa do amigo? Ele já tinha passado um tempo em Em Montreal, Montreal. Legal. e ele fez francês em Montreal, um mesinho, mas fez. Aquela Uhum. desculpinha, né? Eu Fazer um vou intercâmbio para fazer um conhecer e intercâmbio de tal. um mês para conhecer. E aí ele era alucinado com o Canadá. E eu não conhecia. E aí eu fui procurar. Esse amigo dele de Montreal indicou a Maria João Uhum. para a gente fazer o nosso visto. E para Sim. entender, e assim, a gente tinha muitas dúvidas. E a Maria João indicou a Dani. Falou assim: olha, eu consigo responder algumas das suas dúvidas, mas tem Uhum. coisa que não é para mim. Eu vou te indicar uma pessoa, e aí indicou a Dani. E Tá. aí tudo começou. Que é um processo lento, né? Então, voltando, isso aí foi lá em 2016 ou 2017? 2016. 2016. Então, só para recapitular, a Maria João é a nossa parceira hoje para assessoria de vistos e imigração. Então, a gente faz um combinadinho, né? A Maria João ajuda com essa parte aí de vistos e a gente ajuda com a parte de estudos, né? E aí, sempre quando vem através da Maria João, a gente ajuda com a parte de estudos. Quando vem através da gente indica para a Maria João para isso. E um adendo em relação ao período, é que acho que é super importante falar isso também, que é um processo longo, né? Então, começou a planejar em 2016 para chegar de fato no Canadá em 2018. Então, É, às vezes, demora um tempinho para tudo acontecer, né? tudo demora também. São dois pontos, assim. Uhum. No nosso caso, eu acho que foram dois pontos. O primeiro, eu entrei numa crise existencial porque eu não sabia se eu queria vir para o Canadá. Era tipo assim, eu Muito quero. frio. Não, nem é isso. Assim, eu quero, mas aí, ok, vamos. Não, sabe, assim. E aí, e aí eu tinha dúvidas se eu queria Uhum. vir para o Canadá mesmo, porque todo mundo fala, é frio, é frio, é frio. Mas no meu caso, não é o frio que me dava medo, era a distância, que era muito longe. Uhum. E aí, em 2017, já com a consultoria da Dani, a gente veio conhecer o Canadá. E aí a gente ficou um mês aqui. Só que eu Que a gente, fiquei. Isso, pode perdão, falar. que é o que a gente chama de viagem exploratória, né? É, Para ir dar é. uma explorada no lugar mesmo. E para ver se é isso mesmo que você quer. E aí a gente Uhum. ficou, assim, resumindo, a gente fez Vancouver, fomos nas Montanhas Rochosas, Ai, que Toronto gostoso. e Montreal. E aí a gente ficou um tempinho, viveu um pouquinho, e a gente não ficou em hotel. A gente veio, alugou via Airbnb, porque a gente queria sentir como que era viver aqui. Fizemos Uhum. supermercado, né, e tal. Então a gente ficou mais ou menos 8 dias, uma semana em cada lugar, e uma semana vivendo aqui. Uhum. E aí foi quando eu falei, beleza, vamos. Lá Ai, gostou. eu quero ir para lá. E aí, Aham. quando a gente veio fazer a viagem exploratória, eu já vim e a Dani agendou para eu conhecer algumas faculdades daqui, alguns Legal. colleges, para eu conhecer também, para eu saber onde que eu gostaria de estudar. Uhum. E aí eu e meu marido, a gente foi na BCIT,
na Douglas College e na Langara. E aí foi assim que começou. Uhum. E aí, quando a gente voltou para o Brasil em 2017, a gente fez julho. Ficou em julho, início de agosto aqui. E aí, quando voltei, aí eu comecei já a fazer a tramitação para vir, que era estudar inglês. O pé foi, né? Estudar, na época, ainda não era o pé, foi não. Eu comecei a estudar inglês, porque quando a gente veio conhecer os colleges, eles falaram, você precisa tirar 6,5 no IELTS, ou 82, 88, 84, geralmente. 88 no TOEFL. E aí eu falei, beleza, vou começar a estudar para tirar e tal, porque o meu inglês, ele era ruim, né? Bem ruim. Aí... O famoso inglês do brasileiro, né? Assim, eu entendo, eu leio, mas eu não falo, eu me viro. Então, eu achava que eu tinha um inglês intermediário, mas não, eu não tinha nem intermediário, o meu era básico mesmo, olhando hoje, assim. Aí, eu comecei a fazer a tradução dos meus documentos, e aí comecei a fazer o inglês, fiz a minha primeira prova do TOEFL e do IELTS em dezembro de 2017, e não tirei a nota. Aí, conversando com vocês, aí eu já não lembro mais se foi você ou se foi a Dani, porque já fazia parte da minha vida, assim. Sim. Eu tinha em dezembro de 2017 eu já estava junto com a Dani de volta. Eu tinha um professor particular de inglês, tinha aula com ele é maravilhoso. Inclusive, quem mora em Belo Horizonte depois pode me perguntar que eu indico. Que assim, a minha primeira prova do TOEFL eu fiz sem estudar. Para ver, vamos ver quanto que eu vou tirar, né, e tal, e foi, assim, uma derrota. Eu não consegui terminar de ler os 4 textos, por causa do tempo, enfim, foi muito ruim. E aí eu contratei um professor particular para eu focar mesmo e tudo, e não consegui tirar a nota. Aí fiz uma segunda prova em dezembro e fiz uma terceira prova em fevereiro e não consegui a nota, nem do TOEFL, nem do IELTS. Nem do IELTS, tá. Eu fazia a do IELTS só tinha uma vez, não, ambas só tinha uma vez por mês em BH, então eu só fazia uma vez por mês, mas fazia as duas. E aí, conversando com vocês, né, a Dani falou, vai fazer o PEFOI. Por quê? Também esqueci de falar. Porque aí eu escolhi estudar na Douglas College, porque eu achei o curso muito interessante. Legal. E fiz a minha pré-matrícula. Ficou pendente só o inglês. Aprovação do inglês. E aí eu tinha previsão de começar o curso em setembro de 2018 e eu não tinha a nota em janeiro de 2018. E aí a Dani falou, Bruna, tá muito em cima. Sim. Vai para o Canadá, faz o PEFOI, e aí sim eu garanto que você consegue a nota. Aqui do Brasil eu não sei. Sim. E ela tinha razão. Vou te interromper de novo para fazer mais um ganchinho. Isso que é importante, né? Que acho que é um dos diferenciais da assessoria da agência, é a gente saber o prazo para o college. Então, o processo de admissão do ensino superior nos outros países não é igual no Brasil, né? Cada país tem o seu processo. E no Canadá, o processo ele é bem antecipado. Então, aqui no Brasil, se você quiser se matricular para uma faculdade particular, né? As públicas têm um processo diferente, mas você pode ir um mês antes das aulas começarem, fazer o processo seletivo e tá tudo certo. No Canadá, as vagas abrem geralmente 10 meses antes. Então, 10 meses antes, você tem que garantir a sua vaga, por mais que você pretenda ir só em setembro do ano que vem, já em dezembro do ano anterior, já tem que estar com a sua vaga garantida para você receber a sua carta de aceitação. Tem o tempo de processamento do visto, que geralmente, em tempos sem pandemia, é de mais ou menos 2 meses para receber a carta de aceitação do college, depois mais 2 meses para fazer o visto. Então, aí já se passaram 4 meses. O meu visto demorou 3 meses. 3 meses. Sem pandemia. Sem pandemia. Porque é uma coisa sazonal, né? A gente vai muito, apesar de a gente não fazer visto na agência, a gente tem um contato bem próximo com o pessoal do consulado aqui em São Paulo, e a gente participa de alguns treinamentos e algumas reuniões que eles fazem. E o próprio pessoal do consulado fala assim, gente, aumenta o
número de aplicação, mas não aumenta o número de funcionário que trabalha no consulado. Então, quando está em 8 semanas, é o processo normal. Se tem um pico de aplicações em algum momento, o número de funcionários não aumenta, só aumentou a demanda deles. Então, isso faz com que o processo fique mais longo. Então, por isso que é importante esse planejamento antes, né? E aí, a outra parte que a gente ajuda é com isso, assim, de ficar de olho. Bom, a gente tem anotado os nossos clientes aqui, a gente sabe que a Bruna precisa estar com tudo certo para lá em setembro. E a gente faz a conta de trás para frente, né? Então, por isso que a Dani, quando chegou lá em janeiro, levantou a mão e falou, Bruna, vamos para o plano Para. B. Não, e sabe por quê? E assim, se não tivesse consultoria, isso eu falo de experiência própria, porque eu acho que faz diferença uma consultoria, sim. Porque a gente só sabe o que acontece aqui depois que a gente está aqui. Mas a consultoria não, ela vive com isso todo dia. Por exemplo, se eu tivesse falado, porque o meu medo de vir fazer o pé é porque eu viria antes e o meu marido ficaria com o meu filho lá no Sim. Brasil. E eu não queria ficar longe deles, né? Principalmente do meu filho, que é pequeno, e eu fiquei louca. Eu falei, não, tem que tirar, né? Mas não é a mesma coisa. Mas aí eu optei, falei assim, é melhor eu ouvir o que ela tá falando, porque ela sabe, do que eu ficar teimando aqui e perder a vaga. Porque se eu perco a vaga de setembro, não tinha vaga para janeiro. Para janeiro. E a gente já estava investindo financeiramente no projeto Canadá, né? Que é o que as pessoas falam assim. E aí eu fiquei preocupada e falei, beleza, nós vamos. Quando a gente entrou com o meu visto, a Maria João falou que demorava de 9 a 12 semanas. E aí eu falei, então vai ser o tempo, né? Tipo, vai ser o tempo de aplicar, que foi em janeiro. E aí eu chego lá em março e faço lá o que tem que fazer. O pé foi, né? Isso. Só que eu compramos passagem para o fim de março, 21 de março. E você aplicou em janeiro. Isso, apliquei no início de janeiro. Aí foi chegando 15 de março, não chegava o visto. 16 de março, entendeu? E aí quase que uma não emoção. chega. Quase que não chega, mas chegou. E aí eu vim, e ainda bem que eu vim, sabe? Porque eu acho que eu não conseguiria se eu tivesse ficado. Hoje, assim, eu não acho, não. Eu tenho certeza que eu não teria conseguido. Porque é muito diferente o inglês aqui do que Antes o que da a gente gente entrar aprende no Brasil. nessa questão do inglês acadêmico, só vou recapitulando como que você conseguiu o visto no final das contas, né? Como que foi, qual que foi esse plano B que a gente fez? Que foi exatamente esse. Exatamente isso, Cláudia, eu vou explicar o que é o PEFOI. Como você fez a prova algumas vezes, o college no Canadá basicamente pede para você aplicar que você mande os seus documentos aqui do Brasil, ou do ensino superior, se você estiver aplicando para uma pós-graduação, ou do ensino médio, se você estiver aplicando para um diploma. Eles pedem só os seus documentos da escola aqui do Brasil, traduzidos e juramentados, né, o diploma, o histórico escolar, e a comprovação de que você tem o inglês suficiente para atender as aulas. Então, eles pedem esses mínimos, né, que é 88 do TOEFL, no caso da pós, ou 6,5 do IELTS acadêmico. E aí, se você tem essa nota, né, se você tem o IELTS acadêmico aqui, tá ótimo, você manda isso, manda para aplicação, recebe a carta de aceitação do college, aplica para o visto e entra direto. A maioria dos brasileiros não tem esse inglês, né? Então, assim, é um inglês avançado acadêmico. Uma coisa é você ter um inglês avançado, que eu sempre uso o meu exemplo. Eu morei no Canadá há 1 ano. Eu sei falar inglês, eu fiz um cursinho bacana, eu me comunico em inglês todos os dias. Se eu for fazer uma prova do IELTS acadêmico hoje, eu tenho certeza que eu não vou tirar 6, 6,5, porque é um inglês acadêmico, né? Que nem se eu fosse prestar um vestibular hoje, já faz 10 anos que eu me formei, então, assim, o avançado é ótimo, já é um passo na frente, mas o acadêmico é um passo maior ainda do que o avançado. Então, aí, quando o aluno não tem, né, esse inglês acadêmico, a gente faz uma provinha online para ter um parâmetro de qual nível de inglês você está, se é muito básico, se é um intermediário, se já é um
pré-avançado, e aí a gente faz um cálculo, assim, olha, de acordo com esse nível que você tirou, seria interessante estudar 8 semanas de inglês, 12, 16, 24, depende do nível do aluno. E aí a gente faz esse plano, e aí quando o aluno entra para estudar o inglês, o PEFL nada mais é do que um estudo de inglês acadêmico com o objetivo de entrar no ensino superior. Né? Então, se você já tem um inglês pré-avançado, você já entra direto na escola, já para fazer as aulas do PEF, que é o que eu vou pedir para você falar agora o diferencial das aulas e tudo mais. E quem ainda não tem, quem ainda tem inglês um pouco menos avançado, mas né, para o intermediário e tudo mais, tem que fazer uns meses de inglês geral antes, ou algumas semanas, às vezes, só para chegar no pré-avançado para conseguir fazer as aulas do PEF. E um dos grandes diferenciais, assim, que a gente gosta bastante é o preparo para o college no Canadá, porque também não é igual à faculdade aqui no Brasil, né? Que é horário fixo, segunda a sexta, você já recebe uma tabela de aulas que você vai receber, e eu acho que o ensino no Canadá é diferente. Então, vamos começar pelo PEFA, se você puder falar um pouquinho do que você achou, se você achou mais preparado, o que você achou das aulas. Então, no pé foi aqui na escola que eu estudei, eu só consigo falar dela porque a experiência que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, porque eu não tive contato com outra escola. Pode falar o nome da escola, não tem problema. Eu estudei na ILAC, né? E lá são 17 níveis de inglês. Para você entrar no PEFL, você tem que estar no nível 10. Isso. Quando eu fiz a prova online, eu entrei no nível 12. Tá. E aí eu precisaria, cada nível são 4 semanas. Isso se eu estiver falando errado, é porque já tem tempo. Não, tá ótimo, a gente já vai contratar até você para vender aqui pra gente. Aí, ó, isso na prova online. Eu entrei no nível 12, aí eu precisava do nível 16 para entrar na Douglas. Então, as contas eram 20 semanas. E então, eu vim para fazer as 20 semanas, que era o tempo até setembro, né? Eu ia terminar, tipo, no início de agosto, para começar as aulas no college em setembro. Isso. Mas quando eu cheguei aqui e fiz a prova pessoalmente lá na ILAC, eu não consegui o nível 10. Eu não consegui o nível 12. Eu fui no nível 10. 10, que é essa prova que vale, a que você faz presencialmente quando chega no país. A online é mais para a gente ter um parâmetro. E aí eu fui lá e aí eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, se eu não conseguir entrar no nível 12, eu não tenho semanas e eu vou perder o college. E aí eu fui lá na secretaria da ILAC e conversei com a Camille, que me xingou. Na verdade, ela não me xingou, não. Ela falou assim, Bruna, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é você repetir a prova, e aí a gente tentar e tal. Aí eu falei, quero repetir, e aí ela foi, e eu fiz a prova de novo, e aí eu consegui o nível 12, e aí ela me mudou para o pé, foi 2, que eu ia entrar no 1, e ela me mudou para o 2. Mas assim, ela deixou eu repetir a prova com uma semana, o que já era bom. Aí eu mudei lá e fui para o nível 2. Nas primeiras 4 semanas, que foi o nível 2, eu consegui nota e pulei, porque é assim, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, aí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, que aí são para chegar nos níveis. E aí da 2.1 eu teria que passar para 2.2, só que aí eu pulei um nível. Quando eu fiz a prova no fim do mês, que aí você faz um deixa eu explicar de novo. A simulada do TOEFL. No PEFL, cada módulo que você faz, no fim do mês você faz um TOEFL, que é dentro da ILAC. Isso mesmo. Que é um simulado do TOEFL. A nota do TOEFL é que determina o seu próximo mês de PEFL dentro da ILAC. Então, você pode pular entre níveis. E aí, nesse primeiro mês, eu consegui a nota para entrar na Douglas, mas eu não consegui entrar porque, como eu tinha começado o PEFL, eu precisava de 12 semanas do PEFL. Tem um tempo mínimo. Eu acho que isso é bacana de explicar da Ayla aqui, que a gente fala que é a nossa grande parceira e tudo mais, é uma das vantagens que ela tem,
que tem sim alunos que mudam de nível, que pulam de nível. Então, tem casos que nem o seu, que fazem a prova aqui no Brasil, chegam no Canadá e estão num nível menor, e tem casos também de pessoas que fazem a prova aqui, estão num nível mais baixo, mas chegam lá e aumentam de nível. Então, não é uma escola que segura no nível. Isso Não. é um ponto muito positivo, porque você realmente, assim, é de acordo com o seu nível de inglês. Se você realmente estudou sozinha por fora e avançou no inglês, é um mérito total seu, vamos para o próximo nível. Mas É, essa questão das semanas é um acordo que as escolas têm com os colleges. os Então, colleges, é. isso, então, por exemplo, o Douglas College tem um acordo com a ILAC que diz assim, que eu aceito os seus alunos do Pathway, eles não precisam demonstrar para mim que tem IELTS ou TOEFL, eu vou aceitar o certificado da ILAC, mas o aluno precisa ter os seguintes requisitos: estar no Pathway 3.3, né, para um caso de pós, que era o seu caso, e ter cursado no mínimo 12 semanas. Então, você atingiu o Pathway 3.3, mas aí faltou atingir a questão das 12 semanas. Não, eu não atingi o 3.3, eu atingi o 3.1, mas é Uhum, tipo, com a nota que eu passei uhum, do 2.1 para o 3.1, que você não passa de um módulo para o outro, para o 3, você sempre entra no ponto 1. uhum. Mas eu não tinha as 12 semanas. Aí foi quando você. Aí, bom, aí fiz o pé, foi mais um mês, né? Tipo assim, primeiro mês passei para o 3.1, fiz mais um mês, 3.2, fiz mais um mês. Só que aí no terceiro mês eu consegui a nota e formei o 3.4. Ah, Aí legal. quando eu entrei na ILAC, eu paguei 20 semanas. Só que, na verdade, eu estudei 12. E eu fiquei com esse crédito lá de 8 semanas. E aí Uhum. foi ótimo, assim, foi muito bom. Eu estudei muito inglês, mas o curso faz a diferença. Porque eu ficava até tipo 2 da tarde na escola, né? De 9 da manhã às 2 da tarde. Eu não lembro se é 8h30 ou 9 horas, mas enfim, de Das 9 8 a 1h30, eu acho. Ah, é? Acho que Então, é. de 8 a 1h30. Uhum. Aí eu chegava, eu morava em homestay, né, que eu tava aqui sozinha. E aí eu chegava na minha casa e eu estava, assim, esgotada, porque tinha que fazer. E eu ainda tinha muita atividade para entregar. Qual que é a diferença de um General English para um Pathway? É que todo mês você tem que entregar uma redação, que é uma essay, com Uhum. 1.500 palavras, Uhum. mas com 4 referências bibliográficas. Então, você tem que escrever alguma coisa que eles pedem lá, que aí Uhum. cada mês é um tema, Uhum. e você tem que dar 4 referências bibliográficas, e essas referências não podem ser online, você tem que vir de livro. Então, durante o PEFA, a Ayla, que na primeira semana do PEFA te leva na biblioteca pública para você fazer o cartão da biblioteca, te Muito legal. apresenta onde estão os livros, te ensina Sim. como o meu professor, que no caso que levou, mostrou onde que ficavam os livros, mostrou como pesquisava os livros lá dentro da biblioteca, mostrou a biblioteca daqui como funciona. É bem um preparatório de vestibular mesmo, né? Assim, é É, bem similar a quem está se preparando para o vestibular. É bem interessante. isso. E aí você precisava escrever. E normalmente são redações assim. Tem redações que são de persuasão, né? Você tem que convencer o leitor sobre Uhum. determinado assunto. Tem uns que é meio um tema polêmico, que é tipo para escrever sobre o aborto, para escrever sobre uma lei, enfim. E sempre são temas difíceis para você usar um inglês diferente do inglês do dia a dia. Então, O acadêmico. que é o acadêmico, né? Você não vai Sim. usar uma linguagem de rua numa redação onde você está dando referência bibliográfica. E, ao mesmo tempo, você tinha que ler os livros para você usar as referências. Uhum. E é um inglês difícil, né? Não é, o inglês de livro é um inglês puro, né? É um inglês Uhum. correto, que já foi editado e tal. Então, essa é uma diferença que eu acho que nenhum curso do Brasil te ensina. Nenhum curso, quer dizer, eu não posso falar isso hoje, não, porque eu não sei mais. Mas eu não lembro de ter nenhum curso que te ensina a fazer uma redação assim lá no Brasil, nem em português, entendeu? E o fato de você ter acesso à biblioteca, né, e de vivenciar tudo isso também é um grande diferencial.
E aí foi assim e era muito legal, assim, é um curso muito legal. Eu queria, quando o Cleiton chegou, que aí o Cleiton chegou em junho, né, quando eu terminei a ILAC, ele veio com meu filho, e aí eu queria que ele fizesse o PEFI, porque eu realmente achei um curso legal, mesmo, Sim, legal. assim, faça, porque é muito legal. O inglês do Cleiton, ele já veio com inglês mais avançado do que o meu, mas mesmo assim, o inglês dele, que era avançado, não era um inglês para morar, né? Porque o dia a dia é diferente da vida social brasileira. Aí, as 8 semanas que eu tinha na AILA, que eu transferi para ele, e ele fez um curso de business na AILA, que aí ele vai poder falar mais que eu, que é um curso que era na nossa cabeça, e acabou que foi mesmo, era um curso para preparar ele para o mercado. Era um curso que ensinava ele a fazer entrevista, a se posicionar, a responder, a escrever sobre ele, enfim, a se vender, né? E ele acabou fazendo as 8 semanas seguintes, que eu não fiz, ele fez. Sim. E aí, é isso. E aí, legal. Acho até bacana falar sobre isso também, porque tem todo esse suporte também. Então, se de repente você ficar, pô, mas aí contratei 20 semanas e só usei 12, 16, o que que eu faço? Vou ter meu dinheiro de volta e tudo mais. A escola tem essa possibilidade de ou passar os créditos do valor restante que você pagou para o college, ou passar para o seu cônjuge para usar de alguma outra forma, porque a gente sabe que o cônjuge, né, o marido, a esposa vai chegar em algum momento e também vai ter a vida dele aí no Canadá. Então, às vezes, dar uma afiada no inglês, tal, é sempre válido, né? E aí, falando agora um pouquinho de processo, o que aconteceu, então, quando a Bruna atingiu o nível que ela precisava atingir, a gente consegue mandar esse certificado da escola para o college, né, que tem o convênio, e falar, bom, agora ela estava faltando cumprir com o requisito de inglês, quando ela aplicou lá no ano passado. Agora ela cumpriu com o requisito de inglês, está aqui a carta. Aí o college manda a carta sem condicional, a carta de aceitação completa, e é com essa carta que consegue trocar de visto, que tem a possibilidade de trabalho, do cônjuge poder trabalhar full time, o filho ir para o colégio público, tudo isso. Então, e o que a gente sempre faz quando a gente faz esse cálculo do processo, a Bruna falou um pouquinho aí que o curso estava previsto para acabar em agosto e o college começava em setembro. A gente sempre tenta fazer o cálculo das semanas, quando o aluno precisa fazer inglês antes, sempre tenta deixar uma gordurinha aí de 4 semanas, pelo menos, para se por acaso não conseguir atingir o inglês no tempo previsto, que tem aí mais um pouquinho para estudar, para tentar refazer esse simulado do TOEFL da Ayla, que é feito a cada 15 dias, a cada 2 semanas, para tentar passar a tempo, né? Então, a gente trabalha sempre com o plano A, mas sempre tem lá o plano B, o plano C e o gato subindo no telhado. E foi isso mesmo, ia terminar no início de agosto, que se eu precisasse de mais um mês, eu ainda tinha agosto. Exatamente. Só que aí não precisou, né? Graças a Deus eu fiquei livre do pé, foi em 3 meses. Bom, aí eu comecei. No Douglas. Aí agora eu ia pedir para você falar um pouquinho do college, assim, o que que você sentiu de diferença entre o college no Brasil e faculdade, não, college no Canadá e faculdade no Brasil, se você se sentiu preparada, o que que tinha que te chamou mais atenção e tudo mais. Então, quando a Ayla que me deu a carta de aceitação sem a condicional foi quando meu marido veio com meu filho, né? E a gente aplicou internamente para o visto dele aqui. A gente aplicou para o visto dele no início de julho, e para ele poder trabalhar, né? A expectativa era de 53 dias para sair o visto dele de trabalho, e enquanto isso ele começou a fazer o inglês lá na Ayla, do restinho que tinha meu. E aí, começou, eu recebi da Douglas a programação lá de matérias e os horários, porque o primeiro termo, aí só uma coisa, diferente do Brasil, primeira coisa, no Brasil o college é separado a faculdade é separada por semestre, então são 2 semestres. Aqui eles chamam de termos, e são 3 termos de 4 meses. Exatamente. Então,
quando eu vim, só uma observação que eu não acho que foi que foi mal explicado, não. Eu acho que eu é que não entendi na época. Eu achava que era semestre também. E sempre estava escrito termo, 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 em todo documento é termo, mas eu, na minha cabeça, termo era semestre. Uhum. E aí, a gente já tinha feito o pagamento do primeiro termo no Brasil, Uhum. e aí eu recebi a documentação da Douglas. Olha, esse seu primeiro termo, ele vai de setembro a dezembro. Dezembro. E em janeiro já tem um próximo termo. Uhum. E aí, depois, em maio, tem o próximo termo. E aí eu falei assim, ok, né, beleza. E comecei a estudar. O primeiro termo, a Douglas monta o seu horário com as matérias básicas lá. Sim. E você assume aquilo ali para você não tem o que escolher, né? Na verdade, eu acho até que tem, só que você, como é uma caloura, né? Eu, no meu caso, eu era uma caloura, eu não sabia como fazer. Mas eu acho Eu até acho que que na Douglas ele já vem montado. No primeiro termo ele já vem fixo. Os outros você pode escolher. Isso. Porque tem umas matérias obrigatórias e a província de British Columbia ainda tem a questão que você tem que cumprir tantos créditos para o termo para ser um aluno full-time, porque é diferente das outras províncias. Então, o primeiro da Douglas já vem meio assim, exatamente para te ajudar, você não ficar perdido nesse negócio de créditos e etc. Assim, cada matéria da faculdade vale uma quantidade de créditos. Então, 3. E aí, você precisa fazer no mínimo 9 créditos. Para ser full-time. Para ser considerado full-time, para não prejudicar o seu PGWP no futuro, etc. e tal. Enfim, aí meu primeiro veio com 12 créditos. Meu primeiro termo. E aí eu comecei as aulas em setembro. A minha primeira aula em setembro, eu entrei na sala de aula, dei sorte, porque eles me colocaram num horário à noite, assim, eu adorava, porque eu estava livre, podia ficar com meu filho, enfim. São uma aula por semana de cada matéria, 4 matérias, 3 horas de aula. Aí fui para minha primeira matéria lá, 3 horas de aula, com o primeiro professor. E assim, nesse meio tempo, até chegar setembro, você vai lendo as coisas, como que funciona, né, na faculdade, como que é isso, como que é aquilo. Então, eu já sabia que ia ter os assignments, eu já sabia que ia ter as provas, que é uma prova no meio que chama midterm, que é do meio do termo, e tem uma prova final e tal. E aí, no primeiro dia de aula, eu sentei toda emocionada, e o professor começou a falar, e eu entendi zero. Porque eu estava de junho que eu saí da ILAC para setembro, eu estava vivendo um inglês de rua, né? Eu não estava estudando inglês. Deu uma desaquecida, assim, resfriada. Inglês é igual andar, né, de bicicleta, você não esquece, mas você tem que praticar. Como era a sua turma na Douglas? Era grande, era pequena, era misturada? Essa primeira turma, ela era pequena, eu não sei o que você considera pequena, eu acho pequena, era tipo 25 alunos, mas é porque a primeira aula foi no laboratório. Aí tem aula que é teórica, que aí na sala tem umas 50 pessoas, mas quando é laboratório, aí tem laboratório que tem 12, tem laboratório que tem 20, tem laboratório que tem 30, enfim. Essa, no caso, eram umas 30 pessoas. Aí o professor falava assim, eu entendia, mas eu acho que eu estava muito nervosa, eu entendi só uns 30%, entendeu? E aí eu comecei a suar frio, e eu falava... O que eu estou fazendo aqui? E aí eu já queria chorar, porque eu falei, eu não vou dar conta, porque eu não entendo o que esse professor fala e tal. Mas aí tem aquilo, né? Você tem que viver um dia de cada vez, vamos, né? Até porque eu não tinha como voltar atrás, eu já tinha pagado, eu tinha que fazer. Aí eu falei, beleza, né? Vamos nessa, um dia de cada vez, vamos viver um dia de cada vez, e fui. E acabou que a segunda aula já foi mais fácil, e a terceira aula já foi mais fácil, e aí as coisas foram chegando no lugar. Foi se adaptando também, né? É um processo de adaptação. E assim, é isso. E o college tem muito jovem, aí vou falar um pouquinho do college.
O college é muito legal. Eu conheço só a Douglas para falar, mas eu vou falar dela. O college é muito legal, é grande, o campus é grande, assim. Tem restaurante dentro, tem biblioteca, aí tem um atendimento ao aluno, aí tem um suporte de carreira lá para o aluno que quer procurar emprego, eles dão suporte de como montar seu currículo, fazer entrevista. Então, tem bastante recurso para as mães que têm crianças menores de 5 anos, porque aqui em BC, eu não sei se é no Canadá todo, acho que sim, mas aqui em BC, as crianças acima de 5 anos vão para a escola, mas abaixo de 5 anos não vão para a escola ainda. Varia um pouco conforme a província. BC é 5, se não me engano, Ontario é 4, é conforme a província. Então, mas é nessa faixa. Aqui em BC são 5. Meu filho tinha 7, quando veio, então ele estava na escola. Mas na Douglas tem o daycare, né, que eu não precisei usar, mas que aí as mães que têm filhos menores de 5 podem, enquanto elas estão na aula, deixar os filhos lá no daycare. Aí eu não sei te falar como funciona o daycare, mas a gente pode pesquisar a respeito, talvez você já saiba, mas enfim. Ele é bem concorrido, na verdade, na maioria dos colleges é bem concorrido, tem uma lista de espera e tudo mais, mas é sempre uma boa opção. O que eu visitei já alguns colleges no Canadá, e aí em Vancouver, que foi quando a gente te conheceu também, né, pessoalmente, e o que eu mais gosto, assim, da estrutura de todos os colleges, é que, assim, eu não fiz faculdade pública aqui no Brasil, e assim, comparando com as faculdades e universidades que eu conheço, é uma estrutura que não, assim, não tem muita comparação. Tem college que tem academia, que tem... A Douglas tem. Que tem academia, tem biblioteca, tem todo o suporte para os alunos, tem suporte para o aluno internacional, tem desde atendimento médico até atendimento psicológico, se você estiver se sentindo muito atarefado, muito confuso, tem o suporte dos alunos, está fazendo o programa, está no primeiro ano, aí tem o suporte dos alunos do segundo ano que podem te ajudar com as suas dúvidas. Então, é uma estrutura bem bacana. Então, na Douglas isso é muito legal, mas, assim, como eu vim com família, eu acho que eu não usufruí tudo que eu podia, mas sim, aqui, como Vancouver chove muito, né, não sei se quem está vendo sabe, mas chove muito mesmo, muito. Hoje está chovendo. Tipo assim, hoje está chovendo? Aí, assim, só uma base de comparação. Em dezembro e janeiro, choveu em 62 dias, choveu 58. Esse é o tempo que chove em Vancouver. E então, os dias que não choveu, nevou em janeiro, provavelmente, né? Foram os dias que nevaram, Mas não. O Vancouver, então, chove bastante, mas é bom, não é ruim não, gente? Não desistam de Vancouver, porque é maravilhoso. Talvez porque chova tanto, é tão bonito. Mas, é muito bonito, é uma das cidades mais bonitas que eu já fui no Canadá. Aí, o Vancouver aqui, por exemplo, lá na Douglas tinha academia que a gente podia usar, porque você não tem tanto tempo outside, né, fora de casa. E eles sabem que muitos alunos vêm e moram em lugares pequenos. Então, eles têm academia, tem 4 restaurantes que ficam abertos, tipo, de 7 da manhã às 8 da noite. E tem vestiário, você pode tomar banho depois que você for para academia, que tem o vestiário. E tudo isso, se eu não me engano, você só paga as FIIs, né? Não é uma mensalidade, o aluno não precisa pagar uma mensalidade na academia para usar, já está incluso nas taxas que você paga lá na sua tuition no começo do termo. Quando você paga a tuition, você paga uma taxa, tipo, que é do estudante dos lá. Estudantes. Como é que é? Tipo, eu esqueci o nome. Mas é tipo um grupinho lá de estudantes, você faz parte daquilo. É o Students Association, né? É Students Association, isso mesmo. Aí você paga aquilo. E aí você tem acompanhamento, você pode ter, né? Solicitar acompanhamento psicológico, aí você tem em grupo ou individual com a psicóloga. Tipo um AA, né? Você vai lá pro grupinho e conta da sua vida. E as pessoas adoram fazer porque elas aumentam o networking e elas conhecem pessoas iguais e fazem amizade, e é muito legal. Sim. E aí tem na biblioteca, por exemplo, o aluno que está no segundo ano pode dar mentoria para o aluno que está no primeiro ano. Sim. E tem também
a própria Douglas disponibiliza profissionais, que aí não são alunos, para dar mentoria também, mas é mais restrito. Sim. E aí, o consultor de carreira, igual eu falei, e tem também o apoio ao estudante internacional, que às vezes a pessoa está com um problema com documento, por exemplo. Com documento, com dúvida e tudo mais. Eu, por exemplo, aqui em BC, onde a gente mora, a saúde é pública e a gente pagava, até dezembro de 2019 a gente pagava. Agora, em janeiro de 2020, que a gente parou de pagar. Então, eu fiz aplicação pela Douglas, eu não tive que ir em nenhum lugar do governo fazer nada. A Douglas fez aplicação para o meu plano de saúde, para o meu filho e meu marido, entendeu? E é muito legal, assim. Então, o suporte é muito bom. As aulas são muito boas. Eu sempre gostei muito. Assim, o único problema é que é muito caro, né? Mas fazia parte do Plano Canadá, mas é muito caro. Sim. E aí, é isso. Então, fiz 2 termos. Então agora eu vou fazer um parênteses. Você quer me perguntar alguma coisa do college? Não, manda bala. Pode. Tô gostando aqui, tô curtindo, pode falar. Então, aí meu marido aplicou lá para o visto dele de trabalho e tudo. E a expectativa era de 53 dias, só que não aconteceu. A gente não estava vivendo numa pandemia nem nada, mas a aplicação do visto dele demorou 120 e poucos dias. 4 meses. Acho ótimo de comentar, né? Porque é uma conversa da demanda, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido, foi um período fora de pandemia e mesmo assim demorou. Então é sempre bom estar preparado para essas surpresas de visto e de demora que a gente não tem como prever. E assim, né, Jéssica, quando você faz o Plano Canadá, você sabe que você vai gastar X. Então você vem com dinheiro contado, né, para você gastar. Na verdade, você vem com o seu dinheiro, né? Sim. E a expectativa era que ele começasse a trabalhar para a gente mexer pouco na nossa reserva, né, financeira. Só que isso não aconteceu, o visto não saiu e nós temos um princípio que é não trabalhar na ilegalidade, a gente nunca fez isso. Sim. E não é da nossa índole e não aconteceu. Então, até porque pode prejudicar, né, depois no processo de imigração. Porque tudo pode prejudicar a sua estadia, né? E como a gente pretendia ficar aqui e tudo, a gente fez tudo dentro da lei. Então, a gente esperou o governo liberar o visto. Só que ele ficou 4 meses, então, sem trabalhar, sem o visto, e a gente gastou mais do que era a expectativa de gastar. E aí, quando o visto dele saiu, na verdade, ele ficou procurando emprego por 10 dias só. Com 10 dias ele estava empregado. Ótimo. E na área dele? E aí ele conseguiu na área dele do jeito que ele queria. Já era no eBay? Foi quando ele entrou no eBay, não? Ele trabalha na Best Buy. Best Buy. Confundi. Então foi na área que ele quis mesmo, que ele estava procurando e tudo. Claro que foi o primeiro trabalho canadense, né, dele e tudo, mas é um trabalho que ele até então amava, né? E aí ele começou a trabalhar em dezembro de 2018. Aí já tinha saído, né? Já tinha passado 100 dias. Aí já tinha saído já estava com o work permit. Isso. Trabalhando full time, 40 horas por semana. Isso, trabalhando full time. Aí ele começou a trabalhar em dezembro de 2018, então aí eu estava terminando o primeiro termo em dezembro de 2018. E aí eu já comecei o segundo termo na Douglas em janeiro de 2019 e fiz o segundo termo. Quando eu estava no meio do segundo termo lá da Douglas, o Clayton pediu a documentação na empresa dele, porque para a gente aplicar para a nossa residência permanente. Na província que a gente mora, que é BC, cada província tem
uma lei, né, de imigração. De imigração, que é o Provincial Nominee, alguma coisa. É a Esqueci o nome. PNP, É o Provincial PNP. Nominee, alguma coisa mesmo que eu não sei o que é o outro termo. Eu não lembro. E aqui a gente tem o BCPNP. E Tá. aí, basicamente, a empresa dá os documentos, é o seguinte, a empresa preenche uns formulários Uhum. comprovando que ele trabalha lá, Uhum. e assina, e a empresa não paga nada até então, né? Tipo assim, só tem que comprovar mesmo que ele é um funcionário de lá e tudo. E aí a gente faz a aplicação no BCPNP com essa documentação. Uhum. Eu aconselho procurar uma consultoria para te ajudar nisso também, para saber qual documentação. Eu não sei, cada caso é um caso, cada perfil é um perfil, Cada província é uma província. cada Eu província até é acho, uma província. eu até acho bacana falar sobre isso, que é aquela questão de vários planos, né? Várias possibilidades. Uma vez que vocês chegaram no Canadá, o leque de possibilidades abriu, né? Então, o plano inicial era através dos estudos, e aí, né, o Cleiton foi super bem, conseguiu um emprego numa empresa muito bacana, que E estava aí, na documentação para fazer o processo através dele. e também tem a ver com o NOC, não é só a empresa. O NOC Sim. é a função que você exerce dentro da empresa. Então, Uhum. tem para você aplicar para o BCPNP, você tem uma lista de NOCs, né? Uma lista de cargos lá que eles vão aceitar. Por isso que é Uhum. importante a consultoria, entendeu? Eu realmente não tenho conhecimento para falar de todo mundo e tal, mas no nosso caso, ele estava dentro de um NOC que era do BCPNP, que foi aceito, e a empresa, ainda assim, Uhum. deu a documentação para ele, Que entendeu? legal. E aí a gente fez a aplicação, a gente contratou uma assessoria aqui, a gente fez a aplicação Para residência. para residência permanente. A aplicação a É. gente fez em maio. Eu até acho legal isso, então, porque até esse momento você era aplicante principal, né? E o seu esposo e o seu filho eram seus dependentes. Isso, Então, eles só tinham status no Canadá porque você tinha o status de estudante. Aí, isso. esse momento troca, né? Abriram as possibilidades de imigração e aí trocou para o Clayton ser o aplicante principal com esse visto de trabalho dentro das requisições da província e tudo mais. E Isso, aí você e o seu filho viraram dependentes do visto dele. isso. Foi isso Bem mesmo. legal. E aí a gente aplicou em maio, Uhum. a gente aplicou no BCPNP em maio, e a gente. Eu já não lembro, nem sei se foi maio, não, desculpa. Não sei se foi maio Não, ou tá junho. tranquila. E aí aplicou pelo Express Entry em julho. Aí eu tenho Uhum. certeza que foi julho. E aí Uhum. a gente conseguiu a nossa residência permanente esse ano, em fevereiro, dia 8 de fevereiro desse Parabéns! ano. É, Melhor coisa, né? melhor, foi um alívio, tipo assim, tira um peso de você, né? Sim, A residência permanente é o seguinte, não quer dizer que a gente vai ficar aqui para sempre, mas se a gente sim, quiser, pode. sim. Essa é a diferença. O meu visto de estudante era o seguinte, eu posso ficar aqui 2 anos, que era o tempo do meu curso, depois eu tenho que ir embora. O visto de estudante é um visto temporário, ele ainda está dentro da Temporário, categoria do temporário. A residência, como está no nome, é permanente, né? permanente, Então, essa é a diferença. isso. E te dá um pouquinho mais de segurança, te dá uma Sim, liberdade, né? E enfim, dentre outras coisas, esse foi o alívio, né? Enquanto a gente quiser, a gente pode ficar. As sim. pessoas falam assim: você vai ficar aí para sempre? Aí eu falo, gente, para sempre é muito tempo. Eu não fiquei. Eu nasci numa cidade do interior de Minas, que chama Santo Antônio do Monte. Eu não morei lá para sempre. Aí eu mudei Sim. para Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte, morei lá um tempo, mas eu não fiquei lá para sempre. Como é que eu posso falar que eu vou ficar aqui para sempre? Eu não posso, entendeu? Com Mas, certeza, lógico. mas por enquanto eu Sim. moro aqui, né? O meu para Legal. Eu sempre acho é só até que por enquanto. a gente pode usar também para puxar o gancho de uns diferenciais que tem aí, que eu sempre acho legal, eu sempre acompanho as coisas que você posta e tudo mais, que é falando sobre a questão da adaptação, assim, não precisa ser muito extenso, assim, só um resuminho de como foi pro Otávio, né, com quantos anos ele tinha? 5? 7. 7.
para entrar numa escolinha. Então, assim, 7 anos, se eu não me engano, é o ano, o primeiro ou segundo ano que você está indo para a escola aqui já regulamentar no Brasil. Então, como foi o processo dele? O que que as grandes diferenças assim que você achou bacana e tal, e como que ele se sentiu também, né? O Otávio, ele tinha 7 anos, ele veio em junho. A escola aqui, o ano letivo aqui, começa e termina diferente do ano letivo no Brasil. O Otávio começou a segunda série em fevereiro no Brasil, e ele estudou a segunda série até junho, que foi quando ele veio para cá. Ele saiu da segunda série porque ele vinha para cá, ele estava mudando para cá, para o Canadá. E aqui, a segunda série começou em setembro, que foi quando ele entrou na escola em setembro, porque o ano letivo aqui é de setembro a junho, porque o verão é o que você tem o maior período de férias. Sim. E a nossa preocupação até inicial era do tipo assim, beleza, a gente pode ser que a gente não se adapte e tenha que voltar. Mas tem uma questão, pode ser que o Otávio não se adapte e a gente tenha que voltar mesmo gostando, entendeu? Sim, porque é importante também, né? Porque depois que você tem filho, o seu filho é o seu projeto de vida, não é mais nada, né? O meu projetinho de vida está ali na sala me esperando, né? Para estudar. E é isso. E o Otávio, ele não falava inglês, né? O primeiro ponto, que o meu medo era esse, ele não fala inglês. Ele tinha inglês na escola? Tinha, gente, mas assim, e nada é a mesma coisa, sabe? Porque ele não falava, ele não entendia e tudo. Aí o primeiro ponto era assim, será que eu tenho que começar a falar com ele inglês em casa, para quando chegar setembro, ele entrar na escola e ele ficar mais adaptado? Não sei. Aí, quando eles chegaram, a gente marcou uma reunião na escola para matricular ele, né? Você tem que marcar, você tem que agendar para levar os documentos lá. E aí eu perguntei a coordenadora que fez a entrevista com ele, porque quando você chega, eles fazem uma entrevista lá com os pais e conversa com a criança. Sozinha? Sozinha. Legal. Porque eles querem saber se a criança fala inglês e quanto. Eu acho até que para saber para onde vai mandar ela, qual sala que vai mandar. E o Otávio falava 0, né? Ele não falava. E eu expliquei para ela, ele não fala, você pode conversar com ele, não tem problema nenhum, mas ele não fala. Só que desde quando a gente veio em 2017, ele já estava no Netflix, a gente já passou tudo para inglês, então o ouvidinho dele já estava treinado. Bonitinho. No YouTube, ele também assistia muita coisa em inglês, então o ouvidinho dele já estava bem treinado. E aí ele entendeu o que ela falou, mas ele não falou nada. E o Otávio, quando ele chegou aqui, ele começou a ficar com birra do inglês. Ele, não vou falar inglês, eu não quero falar inglês, eu quero falar português. Né? Falei, você errou, filho, porque você vai ter que falar inglês. Mas aí acabou que a coordenadora falou, continua falando em português se você quiser que ele seja bilíngue, porque ele vai esquecer o português quando começar as aulas. E aí eu falei assim, não tem condição. Ela falou, não, você quer que ele seja bilíngue? Continue com o português em casa, senão ele não vai falar. Ela falou assim, eu dou 1 ano para ele esquecer o português se você parar. E aí eu não acreditei. Eu falei assim, boba, sabe de nada. E, na verdade, quem não sabia de nada era eu. O Otávio, na primeira semana da escola, claro, ele não falava nada, na segunda semana nada. Mas, em dezembro, ou seja, 4 meses depois, ele começou a falar na escola. Em casa, não, ele tinha vergonha. E em março de 2019, tinha 6 meses, ele falava melhor que eu. Eles têm mais espaço para armazenar, né? Criança aprende bem rápido. E é impressionante. A primeira coisa que eu percebi foi que ele começou a brincar em inglês. Então, ele estava brincando, ele brincava sozinho, né, que ele é filho único. Então, ele brincando em casa, ele brincava em inglês. Foi o primeiro sinal. Foi, em janeiro, eu já comecei a perceber que ele estava brincando em inglês. Que legal! O segundo sinal foi quando ele começou a esquecer palavras em português mesmo. Foi,
Mamãe, como é que fala isso mesmo em português? Porque antes ele me perguntava como é que fala isso em inglês. Ah, que legal. E aí ele virou, ele começou a falar, como é que fala isso? Eu ia buscar ele na escola e eu perguntava, e aí, como é que foi seu dia? Ele estava tão empolgado de me contar como foi o dia que ele não conseguia falar em português, ele falava em inglês. Que legal. E aí, quando a empolgação baixava, né, aquela excitação, pronto, você já me contou, agora repete em português. Porque para treinar ele a falar português, para ele não esquecer. Mas hoje, que já tem quase 2 anos, né, faz agora em junho 2 anos que ele está aqui, eu tenho que lutar muito com o português. Com o português, né? Porque não perdeu o costume, perdeu o hábito. E assim, eu não tinha noção, as escolas estão preparadas para receber o aluno que não fala inglês. Não é o brasileiro que vem, é o mundo São que alunos vem. do mundo inteiro. Então, vem gente de tudo que é canto do mundo, que tem culturas diferentes, que tem tudo diferente, e até a musculatura da boca pela língua ser tão diferente, é diferente, e eles aprendem, entendeu? E eles aprendem numa sala cheia de diversidade. Sim. E é isso, assim. E eles estão preparados para lidar com o imigrante, o que é muito positivo. E então a adaptação dele foi muito tranquila, muito melhor do que eu poderia assim, sonhar. Eu quero que seja muito boa, ainda foi melhor, entendeu? Foi muito boa. Acho que isso é uma dos grandes pontos positivos, né? Ele vai ter acesso ao ensino público de qualidade e gratuito, né? Assim, você investe no college, mas se você tivesse mais um filho em idade escolar e tudo mais, a educação dos seus filhos ela é totalmente gratuita, né? Então, é o valor de um curso de college que você falou, putz, é caro, mas tem todo o restante ali que está incluso junto, que é o pacotão, né? O 3x1, 2x1, etc. Não, eu quis falar o valor do college, mas assim, é caro, mas ele faz parte do plano, mas vale a pena. Por exemplo, se a gente converter tudo que era o gasto no Brasil, por exemplo, eu pagava plano de saúde no Brasil, cheguei aqui, reduziu drasticamente. O valor da família era $75. Hoje é 0, porque passou a ser totalmente gratuito em janeiro. E a escola do Otávio eu pagava R$2.000 no Brasil, passei a pagar 0. Então assim, é caro o college, sim, é caro morar aqui, sim, mas vale a pena, entende? Sim. Eu não voltaria atrás e não, tipo, hoje se eu voltasse atrás eu ainda ia querer vir, entendeu? Que gostoso. E aí, Bru, a minha próxima pergunta agora, assim, acho que a gente já explorou bastante sobre como foi todo o seu processo, né? Acho que faltou só perguntar se você está trabalhando agora, como que você está, e como que foi a partir de março desse ano, né? Que assim, tudo mudou. Então, como estudante, eu podia trabalhar só meio período, né? O part-time. O meu visto me permitia trabalhar part-time. Então, eu não estava trabalhando, eu estava me dedicando para o college. Aí, quando a gente aplicou para residência permanente, eu mudei meu visto, eu tranquei o college, e aí eu ganhei um work permit full-time, que eu poderia trabalhar 40 horas, e eu comecei a procurar um emprego e tudo. Eu não estou trabalhando, eu estava me dedicando na busca de emprego. Aí eu vou fazer um adendo, assim. Eu poderia estar trabalhando em outra área, mas eu ainda estou tentando trabalhar na minha área, que é de análise de negócios em TI, e assim, aí eu já estava fazendo até algumas entrevistas até o Covid, sabe? Na semana que o Cleiton entrou de quarentena, por exemplo, eu fiz uma entrevista por telefone, e aí eles falaram, não, essa semana a gente vai entrar em contato e você vai falar com o departamento técnico. E aí me mandaram um e-mail falando, nós colocamos a vaga em espera, porque a gente não vai contratar agora na quarentena. Imaginei. E aí foi isso. Então, assim, em março, falando sobre o Covid, né?
Uhum. Aqui eu estou em British Columbia, né, em BC. British Columbia tem bastante caso, mas comparado com o resto do Canadá é bem pouco. Sim. A gente entrou em quarentena dia 13 de março, foi cedo. Ah, sim. Então, hoje já estou em 29 de abril, eu já não sei mais o dia que é da quarentena, mas faz tempo. Então, já estou lá Aí, quase 60 dias de quarentena. sim. Mas a gente tem poucos casos e até ontem apenas 100 óbitos Que diferença, hein? no meu estado, tá? É muito pouco. Assim, no Canadá nós somos terceiro lugar. Em Montreal já estava mais ou menos umas 2.000 mortes. Tá. Em Ontário, que é região de Toronto, Montreal não, né? Quebec, que é Província de Montreal. província de Montreal, umas 2.000 mortes. Em Ontário, que é onde fica Toronto, estava acho que 1.100 mortes. E o nosso terceiro lugar, 100 mortes. Então, Sim. é pouco. É pouco. Eu acho que, inclusive, é bem relacionado com o número da população do Canadá, né? Porque se a gente for pensar em termos de população, Ontário é um pouquinho maior, Quebec, acho que a cidade de Montreal eu sei que tem mais população que Vancouver. Não sei, assim, de cabeça de províncias tem mais ou não, mas eu imagino que eles sempre ficam brigando ali entre o segundo e o terceiro lugar. Mas, Então, eu não sei, eu acho que Montreal é segundo, e eu não sei se Vancouver está em terceiro ou quarto, porque Calgary está ali, sim, é tá uma briga fácil. boa ali, né? Mas, enfim, eu acho, sabe, Jéssica, que tem a ver, sim, com a quantidade de população. Sim. E assim, não tem jeito, né? Enquanto tem mais gente, tem mais pessoas Tem mais pessoas doentes, né? lembrando. A primeira morte do Canadá aconteceu aqui em Vancouver. Hum. E a secretária de saúde, ela foi fazer o pronunciamento e ela chorou, porque para ela foi muito difícil fazer, né? É maravilhosa ela, inclusive. Sim, virei fã. Não é a primeira vez que ela está no meio de uma pandemia, né? Ela morava, não sei, na África quando teve a Ebola, enfim, muito maravilhosa. E ela todos os dias ela faz um pronunciamento falando o que está acontecendo. E assim, essa semana a gente está muito tranquilo, porque na terça-feira, hoje é quarta? Hoje é quarta. Na segunda-feira teve atualização e só 11 novos casos. Que Então, legal. eles fizeram um hospital de campo, mas Uhum. fechou, não desmontou, só fechou, Que bom, que não está sendo usado. Não tem que muita bom. gente internada, não tem muita gente mais doente, nem aparecendo novos casos todo dia no estado. Mas Então, está assim, todo mundo ainda confinado, de quarentena, só com o básico funcionando, né? mas a gente ainda está fechado e sem previsão de reabertura. Como essa semana estava muito tranquila, eles até começaram a conversar Uhum. como que a gente poderia começar a pensar em Sim. reabrir, mas, Aham. mas não tem data. Assim, Tá. até hoje, agora que são 13h05 da tarde, até agora, 13h05 da tarde do dia 29 de abril, Uhum. as escolas não vão voltar, voltariam só em setembro. Pode Uhum. ser que amanhã eles mudem, mas eles falaram que a segurança da população em primeiro lugar, e aí eles Legal. não fecharam tudo. Uhum. Então, eu acho que nossa quarentena ainda vai demorar um pouquinho. Pode ser que eles abram alguma coisa e tudo, e vai voltando aos poucos, mas acho que eles querem sentir também o impacto. Se abrir, se começar a aumentar demais, eles devem fechar de novo, entendeu? Exatamente. E como que está sendo para vocês, assim, como que está a vida agora? A gente percebeu que no começo foi aquela correria, assim, as pessoas, mercado, sem coisas e tudo mais, mas agora, não sei, está sentindo que está mais tranquilo? Como vocês estão fazendo para ir no mercado? O mercado mudou aqui, né? Uhum. Não no dia 13 de março, né? Mas foi Uhum. mudando. Hoje, como Uhum. é que tá? Para você entrar no mercado, tem uma fila, porque eles só permitem uma X quantidade de gente dentro.
Uhum. Então, você respeita lá a distância de segurança e fica uma fila enorme para entrar no mercado. Uhum. Só que agora os produtos já estão voltando. Agora a gente acha papel higiênico mais tranquilo, já acha um desinfetante mais de boas. Não, Uhum. não tem prateleira lotada, não. Tá. E eu acho também que as pessoas agora estão parando com a compulsão de compra, porque antes eles estavam O comprando desespero demais. passou, né? Não, Não? o supermercado é que parou de vender. Agora você pode comprar um desinfetante. Antes não tinha limite, né? Então as pessoas Entendi. abusavam. Entendi. Mas ainda não se acha álcool em gel e não Hum. se acha nem máscara, nem luvas. É. Não se acha farinha nem fermento. Tá. Eu não sei, tá todo mundo fazendo pão em casa, tipo eu virei uma padeira, minha filha. Mas é Tem isso. Então, farinha também? então, não estava achando farinha já há um mês, né? E aí meu marido foi no supermercado, aí traz. Traz. Aí eu, enfim, tô com 1.000 quilos de farinha aqui, tô tendo que usar, mas enfim. Mas eu adoro, né? Então deixa. Então me dê. Uhum. Então é isso. Então, assim, teve a fase ruim. Uhum. Eu acho que agora já está melhorando, graças a Deus, assim. Mas Uhum. é isso, então, só serviço essencial, que é supermercado, farmácia, alguns restaurantes funcionando, mas só para você pegar e comer em casa, ou Uhum. delivery, né? E é Uhum. isso, as lojas dos shoppings todas fechadas, e assim, e aí vem a preocupação com a economia mesmo, né? Todo mundo tem essa preocupação em qualquer lugar do mundo, viu, gente? Sim. Tá tudo fechado e dá um desespero, porque é meio triste, porque tem um supermercado que é dentro do shopping, então você põe o carro no estacionamento, quando você sobe e vê aquilo, tudo meio que cidade fantasma, Sim, é complicado. dói, assim, é bem, Eu, bem assim, eu sou triste. uma pessoa muito positiva, né? E eu até estava tendo uma conversa esses dias com outro aluno nosso, e realmente, assim, comparando um pouco, eu acredito que, em relação à economia, se tem um país que está preparado e que tem mais estrutura para se restabelecer, eu acredito de verdade que esse país é o Canadá, né? Tomara, nós estamos Então, assim, com eles isso. têm anunciado vários planos aí de incentivo. Isso Então, tem quem, mesmo. quem tem um pequeno negócio conseguir aplicar lá para receber US$ 2.000 por mês. Aí, recentemente, anunciaram para os estudantes que vão conseguir receber uma bolsa, acho que de US$ 1.250, alguma coisa Eles fizeram assim. para os estudantes que, olha, não é residente permanente, né? Residente Uhum, temporário, ou seja, teoricamente o país não tem nenhuma obrigação de dar benefício para eles, né? uhum, Mas o país deu um benefício e também sim, antes era permitido trabalhar só 20 horas e aí agora aumentar. aumentaram, eles liberaram para trabalhar até full time para ajudar no financeiro, né? Sim. Eu tenho falado com o pessoal que está aí também, assim, e tem uma galera trabalhando de entregadora de mercado, que é o que tem, né? O que está aberto e é o que está É o que está precisando de aberto, gente. é o trabalho que tem para fazer, né? Exatamente. Então, assim, o país está buscando algumas, né, soluções. Lógico que não é o ideal, todo mundo sabe que vai vir aí uma crise no futuro, mas cada um trabalha com o que tem. E eu acredito que de verdade, assim, que o Canadá vai ser um país que vai se reestruturar um pouco mais rápido que os outros, E né? Assim, você tanto sabe que tem ah, muita vaga para serviços essenciais. É assim, ó, uhum, alguns serviços do governo que foi para quem declarou imposto de renda e recebeu até US$ 5.000 no ano passado todo, ou uhum, seja, que tem, né, que trabalhou um pouco, eles estavam trabalhando no supermercado, eles preferiram pedir demissão para receber o o auxílio benefício do do governo. governo, e aí o supermercado ficou sem funcionário, então está tendo muita vaga, porque muita gente está preferindo o benefício do governo, e aí quem não dá conta de viver só com o benefício do governo está pegando 2, 3 serviços, e assim, às vezes Infelizmente é o que acontece, né? Eu separei uma pergunta aqui da Camila, que está acompanhando a gente, uhum. para aproveitar para falar um pouquinho das oportunidades que apareceram, então, depois, pós-período pandemia e quarentena e tudo mais, né? Então, as escolas fecharam, as escolas públicas, os colleges, as escolas de inglês,
tudo fechou, e todo mundo foi atrás das alternativas. Então, hoje, as escolas de inglês, que é a escola, por exemplo, onde a Bruna fez o PEFOI, está oferecendo aulas online de PEFOI no mesmo esquema. Então, não são aulas gravadas, né? São aulas ao vivo. Então, você entra no mesmo horário que estaria na aula aí no Canadá, dá para fazer aqui do Brasil, não precisa ter visto. E já dá sim para começar a fazer, por exemplo, se você tiver o nível, né, necessário, já dá para começar a estudar o inglês aqui com essa intenção de entrar no college, e está sendo super aceito. Então, se você começar a fazer o PEFL aqui do Brasil e concluir aqui no Brasil, e mandar essa carta para o college, você vai receber uma aceitação normal e vai aplicar para o visto já para entrar direto no visto do college. Não, assim, eu só vejo vantagens. Só vantagens. A mesma coisa, por exemplo, na época que você foi, as provas que os colleges aceitavam na época era o IELTS acadêmico e o TOEFL, que são as maiores provas de proficiência e tudo mais, né? As mais bem aceitas. O Cambridge tem aquela questão de não ter validade e tudo mais, então geralmente o Cambridge tem que ter aquela validade de menos de 2 anos. Aí, uma das novidades que os colleges têm anunciado é que eles estão aceitando o Duolingo, que é aquele aplicativo que era super famoso para ensino de outras línguas, e eles têm um teste de proficiência de inglês que é 100% online, e os colleges passaram a aceitar. Então, acho que é bem bacana essas alternativas que o pessoal está procurando exatamente para isso, né? Porque eu vejo hoje que a grande dúvida de todo mundo é essa incógnita, né? Quando vai voltar? Quando vai reabrir as fronteiras? Quando a gente vai poder voar? E quando que vai voltar a sair visto? E a gente sabe que, assim, do mesmo jeito que a gente está nessa preocupação, está todo mundo no mesmo barco, agência, cliente, todo mundo. A Mas, gente olha, também está nessa posso dar minha expectativa. opinião? Claro. Não, Jéssica, assim, eu não sei como vai funcionar as aulas online, mas eu imagino que está todo mundo em adaptação. Eu Sim. imagino que a Ayla que está em adaptação, que o professor está em adaptação, e é novo, porque não existe. Só que vamos pensar o seguinte: você vai estar aí podendo estudar um pathway que vai encurtar o seu caminho para você chegar no college. Uhum. Certo? Sim. Você não tem que gastar com a viagem ainda. Exatamente. Você não tem que gastar com hospedagem. Vamos supor, a pessoa vai vir para ficar em homestay, ela vai gastar menos, mas ficando em casa ela vai gastar zero. Exatamente. Né? Ou E o então dólar ou então ela vem com a família e vai ter que alugar um lugar, vai gastar mais ainda. Então, o primeiro ponto é esse. O gasto já vai diminuir. Ela não tem que ficar, no meu caso, que eu vim antes e fiquei longe do meu filho e do meu marido. Eu não teria que ficar longe do meu marido e do meu filho se na minha época aceitasse o PEFOI online. Eu faria, juro por Deus que eu faria. Porque eu estaria na minha casa, no conforto do meu lar, com o meu marido e meu filho, eu poderia estar estudando inglês. Aí você fala assim, como que eles devem estar fazendo com o livro? Eles devem ter uma biblioteca online para você usar. Então, assim, eu ia conseguir fazer os textos, olhando tudo online, ver o professor, eu ia estar treinando a minha a fala, né? Que é o speaking. Eu ia estar testando o meu listening, porque, né, você está ouvindo. Ele ia estar vendo o que eu estou escrevendo, porque eu ia ter que fatalmente fazer os updates, porque todo dia a gente entrega um pedacinho lá no Pathway. Ele ia estar vendo, porque eu ia ter que fatalmente mandar para ele por e-mail, e era o que eu fazia daqui. A gente entrega digital, a gente não entrega escrito. Escrito, né? Semana passada a gente conversou com o André, que é um aluno que foi para Toronto no dia 18 de março, que foi o dia que o Trudeau anunciou o fechamento das fronteiras e tudo mais. Então ele se preparou para fazer as aulas presenciais, e aí ele chegou e a gente foi recebendo as notícias, estava tudo fechando e tudo mais. Então ele pegou bem esse período de transição, assim, a primeira aula online que obviamente não foi a melhor coisa do mundo, claro, e agora ele já está fazendo as outras atividades, e ele relatou exatamente isso, assim, tem trabalho em grupo, o professor manda fazer assignments, então a vida ainda continua com essa possibilidade de fazer, né? Então,
E, assim, sinceramente, eu só vejo vantagem. Assim, o PEF, se a faculdade ainda aceita aquele PEF, vai ser Aceito. ótimo, porque, assim, você só tem que vir quando a aula começar, sabe? Olha Sim, o tanto que você vai economizar, né? sim. Assim, e aí a possibilidade de você já vir com o visto de todo mundo é muito maior, porque vocês vão chegar juntos. Com Nossa, todas as meu sonho. permissões, com tudo certinho, assim. É, Então, é uma maneira que os colleges e o governo do Canadá acharam para facilitar um pouco essa situação, né? Está todo mundo preocupado com o futuro, então a gente está trabalhando com aquilo que tem. e assim, é claro que o contato pessoal é diferente do contato online. Só que ao Uhum, mesmo tempo, eu tive um trauma, não ri de mim, não. Mas eu tive. Hoje eu já melhorei muito, mas ainda tem um pouco, não vou negar, não. uhum. Mas eu não gosto de conversar no telefone aqui. Quando toco o Tá. telefone, que é um número daqui, que eu tenho que falar em inglês, no início eu começava, tipo, não atendia. Eu ficava tão louca que eu não atendia. Agora não, agora eu já estava fazendo as entrevistas, tudo começa pelo telefone, Pelo muita gente telefone, né? liga, não sei o quê, e às vezes tem que resolver alguma coisa, tem que ligar. Então, claro, eu já tenho 2 anos que eu estou aqui, depois de 2 anos, vai ficando mais Perdeu fácil. o trauma. Mas, gente, era um trauma eu pegar o telefone. E isso, olha, a pessoa já não vem com trauma, ela já está acostumada, entendeu? Então, eu vejo bastante vantagem de coração, assim. Que legal. Ai, Bru, a gente era para falar 1 hora, já estamos aqui 1 hora e 20. Mas acho que foi muito bom, foi muito bem explicado, e é bem tranquilizador, assim, saber que as possibilidades existem, né? E falar com alguém que está aí, que está dando tudo certo. E a gente torce muito pelo seu sucesso, pelo sucesso de todos os Obrigada. nossos alunos. Eu estava acompanhando aqui as perguntas, eu acredito que não tem mais nenhuma outra pergunta, mas se tiverem, pode mandar. Queria agradecer, então, aqui a Dani, que deu um suporte aqui para gente, o pessoal que acompanhou, Camila, a Adriana, que também está em Toronto, Renan, o Cláudio, que estava com a gente no começo da live, que está em Nova Escócia, postou foto de neve esses dias, está nevando em Nova Escócia. E agradecer, então, por você ter aceitado o convite. E a gente está com essa intenção aí de continuar fazendo live, webinar, quem sabe, para bater um papo com o pessoal que está no Canadá, que está para vir, ou para ir, né? Com esse intuito mesmo de tranquilizar e de passar mais informação e de falar assim, estamos aqui, né? A gente está num período que não tem muito que a gente possa fazer agora, é esperar o que o futuro nos promete, mas a gente está aqui para dar esse suporte e tudo mais. E Muito podem obrigada contar pelo conosco. convite, eu adorei participar. Ah, Se quiser, imagina, nós manda um vamos vir. beijão. Beijão para o Cleiton e para o Otávio. Pode deixar, vou mandar sim. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada para quem acompanhou a gente até agora. Obrigada, Maria João, que entrou também para falar com a gente. E aí, em breve, eu vou tentar deixar essa live salva para o pessoal continuar vendo. E aí a gente vai anunciar também depois do que semana que vem que a gente vai fazer. Tá bom? Combinado. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. obrigada. Obrigada, tchau.